Shalom, queridos. Hoje é Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 8, nós vemos a passagem. Paulo está quase concluindo o seu discurso, que se iniciou nas passagens anteriores. Ele continua a argumentar sobre lei e o pecado e suas diversas vantagens. Ele mostra que com Jesus o que predomina é a graça e misericórdia, e que a lei não terá mais predominância, pois está enfraquecida por tanto pecado. Agora, o guia é o Espírito Santo, e toda a forma de pensar e agir foram modificados, pois nossas mentes estarão direcionadas para a paz, perdão e bondade. Então, vejamos aqui o contexto histórico de Romanos capítulo 8. Esse contexto histórico trata-se de uma continuação do argumento que Paulo descreveu a vida na carne. Ele passa a argumentar sobre as mudanças e o novo sentido de vida que passa a ser diferente em vários aspectos diante de Deus. Já não há mais condenação da lei, mas sim perdão, pois o Espírito nos faz filhos de Deus e nos assegura esperança e misericórdia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para os que andam com Cristo. Note bem, para os que andam com Cristo. Não é com quem anda com religião, não. É Cristo. A religião não salva. Quem salva é Jesus. Quem anda com Cristo não tem mais condenação. Louvado seja Deus por isso. Nenhuma condenação há para o cristão, porque ele não está debaixo da lei. Romanos 6,14. E já foi libertado da lei. Romanos 7,6. Agora ele pode servir a Deus, segundo o Espírito. Romanos 8, de 2 a 3. Condenação do pecado da carne. A liberdade do cristão vem da encarnação de Jesus e sua obra como oferta pelo pecado e por meio da operação do Espírito Santo e prover vida. A segunda pessoa da Trindade, o Filho assumiu a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas tomou sobre si uma verdadeira natureza humana, sem pecado, e veio a ser a oferta perfeita. Lembre que ele foi nascido pelo Espírito Santo, por isso ele não teve a natureza adâmica. Ele cumpriu as exigências da lei em sua vida, em sua morte, e destruiu o poder do pecado em um corpo humano sobre a cruz. Romanos 8,4. Caminho de amor. Os cristãos podem agora viver um novo caminho de amor. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. Eles podem viver livremente em conformidade com o Espírito. Romanos 8:5. O reflexo da mente. Paulo descreveu os dois tipos de pessoas, o velho e o novo homem, dois tipos diferentes de existência ou duas mentalidades. Romanos 8:6. A morte e a mentalidade carnal. Os resultados desses dois modos de pensar são explicados: morte versus vida e paz. Romanos 8, de 7 a 8. A mentalidade carnal não agrada a Deus. A pessoa não regenerada
não regenerada, na carne, é inimiga de Deus e não é sujeita à lei de Deus, porque não tem o Espírito do Senhor, que é o único a tornar possível a submissão. Quem tem o Espírito é diferente. O Espírito Santo veio porque você não vai ser contra a lei, mas a favor da lei, só que você não é salvo pela lei, e sim salvo por Jesus. Romanos 8, de 9 a 11. Os Espíritos que pertencem a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se você pensava que podia viver sem o Espírito Santo e ser filho de Deus, jamais. Você tem que acreditar que o preço que Jesus pagou na cruz lhe deu o direito de ter o Espírito Santo morando em você. Se você não crê nisso, ainda não se converteu. Os cristãos estão em uma nova esfera, pois o Espírito habita neles. A presença do Espírito é a marca da propriedade de Deus. O corpo físico dos cristãos ainda vai morrer em razão dos efeitos do pecado. 1 Coríntios 15, de 50 a 57. O penhor e a promessa do Espírito é que ele nos ressuscitará, como fez com Jesus. Agora o Espírito provê vida e justiça. Romanos 8, de 12 a 13. A ativação pelo Espírito. A liberdade traz uma obrigação. Se uma pessoa vive para a natureza caída, a morte é o seu destino. O cristão é ativado pelo Espírito Santo para deixar de praticar os atos pecaminosos do corpo. Ele pode modificar a carne e seus efeitos, e ele vive. Romanos 8, 14 a 16. A liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é agente de escravidão, mas, pelo contrário, é o meio de nossa adoção na família de Deus. Pelo Espírito temos a consciência de que Deus é o nosso Pai. A marca de um cristão é clamar a seu Pai em oração. O Espírito também nos dá segurança de nossa condição e, portanto, de nossa salvação. Romanos 8, 17. Somos herdeiros de Deus. Todos os filhos de Deus são seus herdeiros e herdeiros com Cristo. Estamos unidos a Ele no sofrimento, mas também em nosso destino futuro. Assim como Ele está na glória. 1 Timóteo 3,16, Hebreus 1,3, Romanos 2,7. Assim como Ele está na glória, assim também seremos glorificados juntos. Romanos 8,18. Nada se compara à glória. Paulo expressou a verdade desse versículo da seguinte forma: porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. 2 Coríntios 4,17. Romanos 8, de 19 a 21. A regeneração. A ordem criada deste mundo foi amaldiçoada na queda. A ordem criada deste mundo foi amaldiçoada na queda. Gênesis 3, 17 a 19. Mas ela será restaurada na regeneração. Quando recebemos nossa liberdade, o mundo todo será transformado. Isaías 2, de 2 a 4. Romanos 8, de 22 a 23. A redenção do nosso corpo. Paulo descreve o gemido da criação dos cristãos e o gemido do Espírito Santo. Paulo descreve o gemido da criação dos cristãos e o gemido do Espírito Santo. O trabalho de parto dá luz a uma nova criação. Os cristãos têm somente as primícias, a garantia de que algo mais
está por vir em nossa salvação. Nós gememos em razão de nossa natureza caída. Na ressurreição, teremos um novo corpo, semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Romanos 8, de 24 a 25, a salvação pela esperança. Nossa salvação é segura, mas até agora ela não é vista. E assim é uma questão de esperança. Nós aguardamos com fé e paciência. Romanos 8, 26 a 27. O Espírito Santo nos ajuda diante das nossas fraquezas. Em nossas fraquezas, temos a ajuda do Espírito. Jesus é o nosso intercessor no céu, Hebreus 7, 25, e o Espírito é o nosso intercessor na terra, em nosso coração. Somos limitados e carentes de conhecimento, mas o Espírito usa gemidos para comunicar as nossas necessidades ao Pai. Isso não é falar em línguas, mas antes trata-se de algo sem palavras. Nosso Pai Celestial sabe o que se passa em nossa vida e no mais íntimo de nossa personalidade. 1 Samuel 16, 7, Provérbios 15, 11. Então, isso que está se falando aqui não é falar em línguas como muita gente pensa, mas antes é tratar de algo sem palavra. Ninguém está impedido de falar em línguas. O Senhor deixou o dom de falar em línguas, mas aqui não está se tratando disso. As petições do Espírito são sempre segundo a vontade de Deus e sempre são respondidas. Romanos 8, 28. Os chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles que amam a Deus? Paulo os define como os que são chamados segundo o seu propósito. Os chamados são todos os cristãos. A promessa desse versículo é que Deus ordena todas as coisas em favor dos cristãos, de modo que, em todas as experiências da vida, Deus age para o nosso bem. Nem tudo é bom, nem tudo é bom em si e de si mesmo, mas Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Jesus nos ensinou que o cuidado soberano de Deus e sua supervisão da criação envolve até mesmo a morte de um pardal e os cabelos da nossa cabeça. Lucas 12, de 6 a 7. Romanos 8, de 29 a 30. A justificação do Senhor. Deus tem um plano que se estende da eternidade passada à eternidade futura. Para quem ele conheceu antes, se refere essa expressão, para quem ele conheceu antes. Está se referindo àqueles sobre quem Deus fez pousar seu amor eleitor na eternidade passada. Predestinou significa que o Pai planejou desde a eternidade para quem ele conheceu antes, se tornaria como Cristo por meio do renascimento espiritual. Chamou, é chamado eficaz, no qual o Senhor abre o nosso coração para que possamos ouvir sua voz. A parte de falar chamou, não é assim de qualquer jeito, não. É um chamado eficaz. E quando Deus faz, ninguém consegue deixar de seguir quando esse chamado de Deus. Atos 16, 14. Chamado nos escritos de Paulo nunca significa mero convite. É algo profundo que Deus faz e não tem como negar. É uma convocação soberana que tira o pecado da morte para a vida. Justificou. Essa expressão justificou é um ato divino mediante ao qual o pecado é declarado justo aos seus olhos, porque Jesus pagou nossa pena e nos recebeu e nós recebemos sua justiça, segundo Coríntios 5, 21. Glorificou é a etapa final de nossa salvação. Observe-se que nossa glorificação futura é tão certa que ela é mencionada no tempo passado. Romanos 8, 31. O Senhor
é por nós. Se Deus é por nós, essa expressão não expressa uma situação hipotética, mas uma realidade certa. Deus realmente é por nós. Isso resume bem o Evangelho e serve de breve resumo. Romanos 3, 21. Os fiéis do Antigo Testamento tinham a mesma certeza. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Na Antiga Aliança, os fiéis, os que confiavam na promessa de Gênesis 3,15, também tinham essa mesma certeza de que não podia temer mal algum, porque Deus estava com eles. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Salmo 56, versículo 9. Quem pode ser contra nós? Às vezes, a oposição parece grande demais. A oposição parece grande demais. Mundo, carne, Satanás, os secularistas, as falsas religiões, nossos inimigos, parece tudo isso ser contra nós, mas Deus nos ama e é a nosso favor, e a soberania dele é que faz isso. A gente não merece, mas ele é ao nosso favor. Romanos 8:32. O Senhor entregou seu próprio filho. Em contraste com Abraão, que foi autorizado a poupar seu filho, Deus não poupou seu filho. Se Deus fez o maior, entregou seu filho, que é o mais difícil, né? Entregar-se um filho, ainda mais filho de Deus, que não tinha pecado nenhum para morrer por alguém que era pecador. Só Deus mesmo, com seu amor incondicional, podia fazer isso. Romanos 8:33. Os escolhidos de Deus. Nossos acusadores são numerosos, mas Deus, o juiz, já pronunciou o veredito final. Romanos 8:34-36. De onde virá a condenação? O povo de Deus sempre enfrenta perseguições e dificuldades, como retratado vividamente, mas nas queixas do Salmo 44. No Salmo 44 nós vemos as queixas mostrando que o povo de Deus sempre enfrentou dificuldades. Será que alguma dessas coisas nos separará do amor de Cristo? Nenhuma delas. Se somos filhos de Deus, entendemos que todas as coisas contribuem para que nós sejamos parecidos com Cristo. Romanos 8:37. Vitória através do amor de Deus. Somos mais que vitoriosos, não por nossa habilidade, mas porque Deus nos amou. Romanos 8:39. Nada pode nos separar do amor de Deus. A grande persuasão de Paulo está no tempo perfeito, o qual indica uma ação passada com um impacto contínuo. Tendo sido convencido por Deus, ele permanece firme na convicção de que nada pode separá-lo do amor de Deus. Jesus conquistou a morte e Satanás na cruz, assegurando que nada pode mudar o amor ou o propósito de Deus para nós. Nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1:5. Conclusão. Portanto, somos bem-aventurados por ter o amor de Cristo e ter oportunidade e esperança de caminhar junto com Ele. Somos privilegiados e amados por Deus, porque Ele deu seu Filho único para nos justificar e para que a graça pudesse estar conosco, mesmo sendo todos nós falhos e errantes. Por isso, temos que agradar e seguir os caminhos de Jesus com obediência, sabedoria e gratidão por ter essa oportunidade. Que o Espírito Santo possa habitar em todos os nossos corações, hoje e sempre. Então, está se falando que nós éramos errantes, mas quando recebemos a Jesus, já não vamos ser mais errantes.
Vamos viver na obediência, é isso que está dizendo aqui. Não é para continuar do mesmo jeito que você estava antes de conhecer Jesus. Agora você é obediente. E uma coisa muito séria na vida do cristão é ele pensar que o pastor falou, mas isso é conversa de homem, eu quero saber de Deus. Nada, isso é coisa de homem. Nada, vou seguir a homem, nada. Então, isso é terrível no meio da igreja. Eu espero que você, num discipulado desse, de nobreza, esteja entendendo que não tem nada de você falar isso, porque cada homem desse ou mulher que estiver como autoridade sobre a sua vida são para ser obedecidos, porque são representantes de Deus. Deus sempre deixou pessoas representando a Ele desde o princípio. Nós vemos Moisés quase apedrejado pelo povo que não queria obedecer a Moisés. Queria que Deus descesse e ficasse andando com eles. Morria tudo fulminado se Deus descesse. Por isso que ele deixa uma autoridade para ficar sofrendo na pele as ingratidões, as desobediências, porque a autoridade que está sobre o povo está representando Deus para que ele não venha e não fulmine todo mundo. Porque se apresentar, ele mata tudo. É assim que ele queria fazer com o povo lá no deserto. Só não fazia porque tinha Moisés representando e rogando, intercedendo para não morrer todo mundo, por causa da desobediência. Mas hoje, Jesus Cristo já veio, você tem o Espírito Santo, entenda, toda autoridade sendo boa ou má para ser obedecida. Não se esqueça de olhar Romanos capítulo 13, que fala sobre isso, para que você esteja obediente em tudo. Quando você estiver vindo a autoridade fazendo alguma coisa que você está achando que não está legal, você vai para o seu lugar secreto, ora ao Senhor, conversa com Ele, pede ao Senhor para mudar o coração daquela autoridade. Você não pode fazer nada, porque todos que fizeram qualquer coisa com a autoridade já está registrado na Bíblia que se deram mal. Então, fique na obediência, faça seu questionário, vá para o YouTube, diga o nome do seu discipulador, deixe lá registrado no lugar dos comentários. Faça tudo direitinho, porque aqueles que obedecem, as bênçãos correm atrás deles. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ e sobre os líderes de célula e seus componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.